Bom, prezados irmãos, nós vamos para o nosso estudo do livro de Atos. Hoje nós estamos no capítulo de número 4. Então abra sua Bíblia, quem está projetando lá em cima, é Atos capítulo 4, na tradução de ACF, né? E nós vamos para esse capítulo. O livro de Atos, todo ele é muito importante. Então, queria que você prestasse atenção, não desviasse a sua atenção, porque Atos eu venho falando desde o primeiro capítulo. Aliás, está sendo gravado essas ministrações e está lá sendo colocado no nosso canal da igreja, que é o Agape TV Brasil. Está colocado lá todas as ministrações, o que eu prego aqui aos domingos, esses estudos. Só não gravei o primeiro, mas o segundo e o terceiro estão gravadinhos lá, em qualidade boa, para se assistir e ouvir tranquilamente. E hoje não será diferente. Então, eu tenho dito desde o início que Atos é uma ponte dos evangelhos lá para as cartas de Paulo. É o começo da igreja, é a história. Atos é como que fosse ali o registro da sua família, né? Como é que começou a sua família? Cada família tem uma história para contar, né? Meu pai conheceu minha mãe conheceu meu pai, e assim foi, namorar, noivar, casar. É por isso que hoje tem a nossa numerosa família. Então, Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos da Igreja. E eu disse aqui em uma das ministrações que é o único livro da Bíblia que ainda não foi encerrado, não foi fechado, porque ele tem 28 capítulos e nós estamos escrevendo o 29º. O capítulo 29 está sendo escrito pela igreja, escrito nas atitudes, não literal, ok? Então, Atos. Hoje nós vamos ver Pedro e João sendo levados a juízo, ao sinédrio. Por que isso? Reflexos de uma coisa boa que eles fizeram, que nós lemos e estudamos no capítulo 3. Eles fizeram, entre aspas, que Jesus fez através deles. O que foi? A cura do coxo, né? Ele estava lá, um homem de mais de 40 anos, que nós mencionamos semana passada, pedindo esmola, pedindo moedinhas. Sempre houve, infelizmente, hoje, e vai haver sempre a turma do quanto pior, melhor. Olha, que coisa ruim eles fizeram com um homem que ninguém se importava com ele, e ele estava lá esmolando, pedindo moedinhas para sobreviver. Ele é curado através de Jesus, e Pedro e João agora são levados a juízo por causa dessa coisa boa que eles fizeram. Aqui nós já começamos salientando um ponto importante. De repente você me fala assim, pastor, eu já fiz tanta coisa boa e depois eu sou penalizado, eu sou discriminado, eu sou criticado, né? Até essa palavra mais correta. Eu faço coisas boas e depois minha família me critica. Eu faço coisas boas e os meus amigos, meus colegas me criticam. Eu faço coisas boas e os irmãos da igreja me criticam. Isso não é de agora. Isso não é privilégio só seu. Porque, meu Deus do céu, o que cabe na cabeça de alguém tentar prejudicar alguém porque curou um homem que vivia pedindo esmola? Mas vamos ver por que eles estavam tão veementes perseguindo Pedro e João. Primeiro versículo, vamos lá. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. O que eles fizeram? Lançaram a mão deles e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Lembra que naquela primeira pregação de Pedro, quantas almas se converteram ali? Alguém lembra disso?
Quantas? 3.000. E aqui agora mais 5.000. Aí nós já temos aqui uma igreja com 8.000 membros. E isso não se costumava na época contar as amadas irmãs, as mulheres e as crianças. Imagina, era uma igreja gigantesca. Imagina a nossa igreja aqui com 8.000 membros, com 8.000 homens. Ei, Adriano, Bolinha, já pensou? Só homens, 8.000. Eita, com mais um monte de mulheres e filhos. Já tínhamos aqui uma igreja grande. Então vamos lá, versículo 5. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder e em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Então, veja só, versículo 10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelos quais ou pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Ou seja, contra fatos não há argumento. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque todos os que habitam em Jerusalém, a todos é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, olha a ideia, ameacemo-los rigorosamente, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem que se operara aquele milagre. Vamos lá, fiz a leitura toda dessa parte deste capítulo, para a gente agora destacar aqui pontos muito importantes. Quem eram esses indivíduos? Porque no primeiro versículo diz que vieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Vamos lá, vamos aprender? Enem de Deus. Quem eram os saduceus? Saduceus era uma seita, né, aonde os principais, os poderosos, ligados aos sacerdotes e também ligados ao sinédrio, que era a Câmara dos Poderosos da religião, esses saduceus eram muito poderosos. Então eles estavam ali para combater isso, porque eles não acreditavam na ressurreição e nem acreditavam no Espírito Santo. Notem que eles não inventaram uma mentira de que o corpo de Jesus havia sido roubado.
E colocaram guardas na porta, uma pedra grande, guardas na porta do sepulcro. Enfim, quando Jesus ressuscita, esses guardas não resistem, caem como mortos. O anjo retira a pedra, Jesus ressuscita. Mas eles inventaram uma história de que não, aquilo não aconteceu e que foi roubado o corpo de Jesus. A história até hoje se comenta e está na Bíblia, porque eles não acreditavam na ressurreição. E Pedro, os apóstolos aqui pregavam sobre a ressurreição de Jesus, porque se Jesus havia ressuscitado, logo todos os seres humanos um dia vão ressuscitar. E os seres humanos, sejam crentes ou não. E isso é que é o mais interessante. Pastor, quem não é crente vai ressuscitar? Vai, mas com uma diferença. Os que já morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, disse Paulo. Depois, nós que estamos vivos seremos transformados e estaremos arrebatados, estaremos para sempre com o Senhor. Quem não é crente vai ressuscitar? Vai, mas não agora, nessa primeira ressurreição. Haverão duas ressurreições. E a Bíblia diz ressurreições. E a Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que fizerem parte da primeira ressurreição. Por que isso? Porque na segunda ressurreição não terão salvos. Será para o dia do juízo final. Na primeira ressurreição, ressuscitarão os salvos com corpo glorioso. Assim como a parábola do Lázaro. O Lázaro não tinha lepra, o Lázaro leproso não tinha lepra. E quando ele ressuscita com um corpo sem doença. Mas lá na segunda ressurreição, lá no dia para ser julgados e lançados da condenação, não será corpo glorioso. Volta o corpo mutilado, doente, enfim, para receber a sentença diante de Deus. E esses saduceus, eles não criam nisso. Então os apóstolos pregavam uma ressurreição e eles simplesmente faziam tudo para combater. Havia os saduceus e haviam os fariseus. É diferente. Os saduceus eram os poderosos, muito ligados à elite sacerdotal, e os fariseus eram os santarrões. Eram aqueles que se preocupavam com a roupa, com usos e costumes, e davam dízimo de tudo, mas eram sepulcros caiados, como Jesus fala em Mateus no capítulo 23. Então, doendo-se muito do que ensinasse o povo, e anunciasse a Jesus a ressurreição dentre os mortos. E esse era o motivo da perseguição. Então o que eles fizeram? Lançaram mão de Pedro e João e prenderam eles, porque já era o final do dia, deixaram na prisão para no dia seguinte chamá-los de volta e interrogarem acerca do que teria sido aquilo. Aí que está, irmãos. Vamos começar a entender, puxar para cá, para que eu e você possamos entender. Não adianta eu ler aqui uma palavra e ela ser uma coisa do passado, que aconteceu há 2000 anos atrás, mas que não tem aplicabilidade para nós aqui. Não faz muito sentido isso. Então, quando eu procuro ver na Bíblia uma coisa antiga, no sentido literário, no entanto nova, porque a palavra de Deus se renova, mas trazer para hoje, para nós aqui. Esses homens que aqui estão, eram homens simples, por isso que eles perguntam, em nome de quem vocês fizeram isso? Porque contra fatos não há argumento. O que é isso? Aquilo que a gente vê, a gente não pode negar. Alguém que mudou de vida, é fato, está ali, mudou de vida. Alguém que era cego e agora vê, alguém que era coxo e agora anda, alguém que tinha uma vida desregrada e agora tem uma vida regrada com Cristo. Alguém que era escravo do diabo nas drogas e hoje é liberto. O mundo vai falar o quê? Não vai falar o quê? Contra fatos não há argumento. Eles estão dizendo, em nome de quem vocês... Que autoridade é essa? Porque eles eram homens, até então, algum tempo atrás, pescadores. Homens simples, indoutos, quer dizer, de pouca letra. Não era como os saduceus, nem passava perto dos sacerdotes. Eles jamais... acho que nunca entraram no Sinédrio antes, que era a câmara dos sabidos, dos eruditos, religiosamente falando, ou não, em relação às leis judaicas. Eles não eram homens simples, mas esses todos que tinham sabedoria humana, que tinham poderes, eles tinham poderes, algum poder, mas o poder de Deus não estava sobre eles, porque durante 40 anos, viram aquele homem pedindo esmola, pedindo moedinhas.
E era isso que eles davam. Aliás, os sacerdotes, a Bíblia não fala, mas eu imagino que eles não davam era nada. Quem é que dava? O povo. O povo. Aquela coisa da moedinha. Por isso que eu disse no estudo passado que Deus não levantou a igreja para dar moedinha para ninguém, para dar esmolas para ninguém. Nós não estamos aqui para isso. Então, quando eles veem, nós estamos aqui para dar muito mais do que isso. Quando eles veem isso, eles ficam ali conjecturando o que é que pode ter acontecido. E aqui estavam todos, versículo 6. Anás, o sumo sacerdote, Caifás e João e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. Juntou a corja toda para investigar 2 homens por uma coisa boa que tinha acontecido. Meu irmão, aprende uma coisa: quando baterem de frente com você, porque você fez uma coisa boa, principalmente na obra de Deus, nem se preocupe, nem se preocupe, não perca o seu sono, não vá dormir pensando, meu Deus, não, porque é Deus que vai honrar você. Pedro e João estão lá, diante de homens poderosos que poderiam prendê-lo, e prenderam por uma noite. Versículo 7, pondo-os no meio, perguntaram, com que autoridade, ou com que poder, ou em nome de quem vocês fizeram isto? Aí, aqui está a diferença da coisa. Olha o versículo 8. Você está comigo aí? Está comigo aí? Não sei se está projetado. Vamos lá, pronto. Então Pedro, cheio de quem, irmãos? Vamos acordar. Pedro, cheio de quem? Cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo, e vós, anciãos de Israel. Aqui não era mais o pescador, aqui não era mais o temperamental Pedro, não era mais o negador, não, aqui agora era um homem cheio do Espírito Santo. Ele se apruma e ele responde, olha só, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, e do modo como foi curado, aí ele traz a paulada. Seja conhecido de vós todos, de que todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele, olha a coragem aqui, para falar para uma turma dessa, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse, é que estes está são diante de vós. Aí ele fala que Jesus é a pedra da esquina, mas que muitos tropeçaram nela por não entender. Versículo 12. E em nenhum outro nome há salvação. Olha aqui, que coisa maravilhosa. A salvação não vem através de Pedro, André, Paulo, Maria. Não. A salvação, em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É isso, essa é a mensagem que a igreja tem que pregar. É o nome de Jesus, a autoridade do nome de Jesus. Versículo 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informado de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer contrário. Aqui comigo, igreja. Quer ver quando o mundo não tem o que ir contra nós? É quando vê o poder de Deus sendo operado na igreja. É quando vê o poder de Deus, que vem a princípio, mas depois se cala. Depois se cala. É normal que quando você começa a andar com Cristo, começa a andar com Deus, as pedradas venham. É muito normal. Quando você começa a andar no Evangelho, e olha, isso é para nos fortalecer, porque na maioria de vocês, as pedradas vieram, as críticas vieram da tua própria família, né? É de um irmão, de uma irmã, do pai, da mãe, do tio, da tia, do primo, que criticam você, porque você mudou.
Não é interessante isso? Antes o indivíduo fazia um monte de besteira, gastava o seu suado saláriozinho, porque, vamos ser sinceros, que coisa mais imbecil, um homem que trabalha a semana inteira, numa cidade correndo, aí dentro dos ônibus para lá e para cá, e depois deixa mais da metade, às vezes todo o dinheiro lá no boteco, né? Nas drogas, na bebida alcoólica, enfim, e a família em casa passa necessidade. Esse indivíduo não sofre críticas, porque ele está vivendo num mundo que lá é normal ser coxo, lá é normal ser cego, no mundo onde essas coisas acontecem normalmente, e ninguém também critica ninguém, porque ninguém tem moral para criticar os outros, porque todo mundo faz isso também. Agora, quando muda, está arrumadinho, bonitinho, vindo para a igreja, não bebe mais, não fuma mais, não gasta mais dinheiro com essas porcarias, aí vem as pedradas, né? Ficou trouxa, tá vendo? Vai dar de... Oh, nós pastores, ainda bem que Deus engrossa o couro dos pastores, viu? Nosso couro é igual de tartaruga, pode bater, porque senão a gente não aguentava, porque o primeiro que toma pedrada é o pastor. Tá vendo? Adriano ficou trouxa, tá indo dar dinheiro pro pastor. Tá indo dar dinheiro pro pastor. Meu Deus do céu. Porque ele generaliza, mas também, né, tem uma certa razão aí, razão entre aspas, por causa dos picaretas que fazem isso. Porque tem gente que abre uma portinha para arrancar dinheiro, essa portinha cresce porque as pessoas parece que gostam de ser enganados, é campanha da prosperidade, é isso, é aquilo, dá um salário mínimo, compra ali um treco qualquer, um pão e põe na latinha que ela não acaba a comer. Essas baboseiras que não estão na Bíblia. E por causa desses indivíduos, ora, essa semana eu vi um oferecendo um curso de aprender como curar pessoas, como receber o dom, um outro que dá um curso de como falar em línguas estranhas. Tenha vergonha na cara numa coisa dessa. Isso quem dá é Deus, isso é Deus, e nós podemos buscar isso sim, e a Bíblia nos instrui de que nós devemos buscar, mas Deus dá a quem Ele quer, do jeito que Ele quer, não existe curso. Fabrício podia dar um curso de aprender a falar em língua, porque o cara que faz mais língua aqui na igreja é ele, não quer fazer não? Aí eu faço um videozinho com você, e aí você quer saber mais, clique abaixo. Se você aprender a falar a língua com o Fabrício, você vai ficar uma bênção. Mas não é assim que as coisas funcionam. Então, por causa desses caras fazem essas coisas, aí o pastor sofre, não é isso? Mas contra fatos não há argumento. Deixa eu falar. E aí Pedro, o versículo 14, vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer contrário. Vai falar o quê, né, Beth? O homem era coxo. Agora, a Bíblia diz, nós estudamos no versículo anterior, que ele entrou no templo saltando, pulando e glorificando a Deus. Esse saltar e pular era literal. Então ele agora não era mais coxo. Ele agora era um homem que tinha os artérios, os nervos, as conjunturas dos nervos, agora fortes, curados. Até porque quando Deus faz, Ele faz bem feito. Acabou. Quando Ele liberta mesmo. Não é aquela libertação de casa de recuperação, que faz um trabalho que é louvável. Mas muitos que estão dentro da casa de recuperação ficaram 6 meses lá e não fumaram maconha, não usaram cocaína. Como se não tinha lá? Mas quando sai e vê na frente, ataca na hora. Agora, quando o Senhor Jesus cura, através do poder do Evangelho, pode colocar ali a droga da droga na frente do jeito que for, que a pessoa não é mais atraída, não se rende mais a isso. É diferente. Aliás, hoje tem cuidado, viu? Porque hoje aquilo que estava lá fora hoje está na tela dos seus computadores, dos seus celulares. Computador nada, smartphone pequenininho aqui. Quem saía para ir jogar nas maquininhas agora está na tela do seu computador. Aliás, o que tem de jogos apostando em jogo disso, daquilo, está viciando muita gente. Não entra nisso. Não entre nisso, você não precisa disso.
A bênção não se ganha jogando. A bênção, ela é nossa através do Evangelho de Cristo Jesus. Mas qual é a regra? Buscai o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas. Versículo 15, todavia mandando-os sair fora do conselho, e aí eles fizeram uma reunião lá. E aí o que nós vamos fazer com esses homens? O que nós vamos fazer com eles? O cara foi curado, todos nós estamos vendo, ele está pulando e andando e glorificando a Deus. O que a gente vai fazer com esses caras? Aí chamam ele e falam o seguinte: não fala mais no nome de Jesus, não falem mais. Aí Pedro falou: olha aqui para nós, olha aqui na nossa cara, qual é mais importante? Vocês que entendem muito de religião, qual é mais importante? Obedecer a Deus ou aos homens? Claro que a Deus. E ele diz: porque nós não podemos, versículo 20, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. O que você tem visto, meu irmão? O que você tem ouvido? A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está. O que é que você tem visto? O que é que você tem ouvido? Essa é uma verdade absoluta. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Você está falando muita baboseira? Está falando muita besteira? É porque o teu coração está cheio de tais coisas. Agora, se o teu coração está cheio da graça, está cheio da palavra, está cheio de Deus, quando você abrir a sua boca, é isso que vai sair de lá. Se você abrir um recipiente, uma garrafa, e lá dentro tiver suco de goiaba, é suco de goiaba que vai sair lá de dentro. Não dá. Se tiver suco de goiaba e você despejar e for refrigerante, jamais isso vai acontecer. A garrafa pode até ter sido de refrigerante um dia, mas agora ela tem suco de goiaba. Então ela tem cheiro de suco de goiaba, ela tem gosto de suco de goiaba, e ela agora despeja suco de goiaba. Nós éramos antigamente recipiente do diabo, com mentiras, com coisas que não edificavam. O recipiente continua, mas como você faz com a garrafa? Você pega uma garrafa que você usou, refrigerante ou qualquer coisa que você comprou, e vai colocar água na tua geladeira. O que você faz primeiro com a garrafa? O que faz, Beth? Lava, e lava bem a garrafa. E agora você enche de água e põe na tua geladeira para você beber a água. Mas você não coloca a água para você beber na garrafa suja. Primeiro você lava. Até essa que a gente compra já para isso. Chega em casa, a gente lava, coloca uma água quente lá, escalda, deixa limpinha para matar qualquer bactéria que tenha lá. O que Jesus faz conosco é a mesma coisa. O vaso é o mesmo, só que ele foi lavado pelo sangue de Jesus. Ele foi purificado pelo sangue de Jesus. E agora o que tem dentro é outra coisa. É a palavra de Deus. Por isso que Pedro diz: olha, nas entrelinhas, quer aprender, aprenda, faz com a gente o que quiser. Mas nós não vamos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Mas no versículo 21 eles ameaçaram ainda mais, e não achando motivo para castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu, porque aquele homem tinha mais de 40 anos e agora era um homem curado que podia trabalhar e levar uma vida digna. Irmãos, não há coisa mais gratificante. Olha, todo pastor tem picos de vontade de jogar a toalha. Chutar o balde, jogar a toalha. Mas não há nada, isso é normal, isso passa por todo pastor. Quantas vezes nós já pensamos nisso? Mas não dura o pensamento na cabeça. O que é que vale? É ver pessoas recuperadas. Pessoas que viviam no pecado, agora salvas em Cristo Jesus. Agora vivendo uma novidade de vida. O Evangelho, isso não tem preço. A única coisa que a Bíblia relata de uma festa no céu é quando um pecador se arrepende. Há uma festa no céu. Olha que coisa maravilhosa. Então, nós não podemos deixar de falar. Pode ameaçar. E olha, a igreja do Senhor, quando sofre perseguição, aí é que ela cresce. Não tenha dúvida disso.
Agora, a partir mudando aqui já um pouco o assunto, e continuando no mesmo capítulo, a partir do versículo 23, nós vamos ver como os primeiros cristãos oravam. Amém? Estão comigo aqui? Meninas, estão comigo aqui? Se liga aqui. Vamos lá. Como é que eles oravam? Que é uma força da igreja. E olha, eu acho interessante o seguinte: nós aqui também, não outras igrejas somente não, nós aqui também. Como tem diminuído a oração na igreja? Cultos de oração são cultos vazios, são cultos de pouca frequência. Interessante outra coisa, nós temos o culto de oração e eu fico observando, jovens, pessoas jovens, não resistem 5 minutos de joelhos. É incrível isso. Era normal antigamente, até hoje por aí em determinadas igrejas, era normal você ver calo nos joelhos das irmãs. Sim ou não, Cláudia? Não é verdade? Calinho nos joelhos. O que era isso? Oração. Hoje não se vê mais isso. Hoje a calça está rasgada, mas não é porque se ajoelha não. É porque já comprou o treco rasgado, que aqui na igreja ninguém usa. Então veja só. Mas como essa igreja primitiva, ou seja, a comunidade inicial, começou na base da oração, principalmente quando tinha problemas. Olha o 23. E soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que disseram os principais sacerdotes e os anciãos. Imagina ele chegar lá e falar: o negócio foi bravo, prenderam a gente, nos ameaçaram, disseram que ia bater, e os irmãos estão só ouvindo, né? 24. E ouvindo eles isto, unânimes, o que eles fizeram? Levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu. Agora começaram a orar. Fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Continua a oração. Que disseste pela boca de Davi teu servo? Porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e todos os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Olha a oração. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Olha o resultado dessa oração, irmão. E enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo teu nome, pelo nome do teu santo Filho Jesus. Sabe o que aconteceu quando eles fizeram essa oração? E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Olha só. Amém? Vocês estão entendendo isso aqui? Estão comigo aqui? Quando eles chegam lá e contam o que tinha passado, a igreja levanta a voz e ora. E faz essa oração aqui, pedindo a Deus que desse cada vez mais a ousadia para que eles anunciassem o Evangelho. E havia curas, havia libertação, havia sinais e maravilhas no meio da igreja. Não era aquela coisa assim: estou cansado, tá vendo? Prenderam, tá vendo? Aquela história, eu já sabia que não ia dar certo, que tem gente que é assim, desestimula os outros. Eu me lembro de uma vez, eu já contei essa experiência aqui, quando eu fiz, na época do rádio, que eu fiz várias idas à aldeia de índio, e teve uma vez que nós fomos com umas 400 pessoas, tinha 12 ônibus lotados, mais de 400, tinha 12 ônibus, tinha vans, tinha carro, tinha tudo. E aí quando nós chegamos lá em determinado local, depois da barragem, para chegar na aldeia, havia uma manifestação de moradores fechando a via, você estava, Beth? Com pneus e tudo mais, tocaram fogo naquilo, e nós chegamos ali, e aí desceu aquele monte de gente nos ônibus,
E aí eles acabaram achando que, de certa forma, a gente fortaleceu ali o protesto. Mas não era isso. E eu vi que o negócio... E aí o Gesiel com a câmera, e eu disse que a gente ia gravar e tal, e aí, de certa forma, juntasse a eles ali, mas não era a realidade disso. Eu vi que o negócio ia ficar pior ainda. O que a gente fez? Deus me deu uma estratégia. Mas antes, porém, eu passei perto de umas vans, umas duas, e eu vi uns crentes murmurando, dizendo, tá vendo? Por isso que ontem eu sonhei, por não sei o que, tá vendo? Agora vem nós aqui, essas mulheres, crianças no sol, e só para sofrer. Parecia aquele povo no Egito, né? Reclamando e murmurando, enfim. Aí Deus me deu uma estratégia, que nós entrássemos nos ônibus, voltasse até onde achasse um lugar para orar. Nós voltamos, paramos ali, onde tinha um campo de futebol. Aquele pessoal não deve ter entendido nada disso até hoje. De 9, 10 horas da manhã, 9 mais ou menos da manhã, 9h30, nós paramos ali, desceu um monte de gente, nós demos as mãos ali e nós oramos. E quando nós saímos de lá do protesto, eles estavam jogando mais pneu, ateando mais fogo. Aí nós oramos ali. Irmãos, eu já fiz oração, toda oração com fé é poderosa, mas eu já fiz oração que eu sentia que era tinha mais poder ainda. Então nós oramos ali. E oramos, e eu disse, Senhor, apaga aquele fogo, porque nós não viemos aqui para passar vergonha, nós não viemos aqui para o inimigo impedir que nós cheguemos nessa aldeia de índios. E aí, oramos ali, rápido, oração rápida. E aí, eu e 2 irmãos entramos num carro e voltamos lá, para ver o que estava acontecendo. Quando nós chegamos lá, isso até a gente voltar e a gente fazer a oração e voltar lá, deu uns 15 minutos. Quando nós chegamos lá, tinham apagado o fogo, estava tirando os últimos pneus do meio da via e tinha acabado o protesto. Né? E nós anunciamos aos irmãos que voltassem. Foi a melhor ida que nós tivemos naquela aldeia de índio. Os irmãos chegaram ali cheios de vontade de adorar a Deus. Nós fizemos um culto ali, montamos o som, falamos para aqueles índios de Jesus. Foi uma bênção, os cantores que estavam conosco, acho que os levitas e outros cantores, era até um dia que o Nelson Ned ia. Não foi porque ele era pequenininho ainda, não tinha crescido. Mas olha, foi uma bênção. Então, é isto, irmãos. O Senhor nos chamou para falar daquilo que temos visto e ouvido, aleluia. E através da oração. Veio problemas? Joelhos no chão. Quando você não puder passar em pé, passe de joelhos. É verdade. Porque há momentos que a gente não consegue passar em pé. Então, passe de joelhos. Por isso que eu digo, nunca dobre o joelho para ninguém, a não ser para Deus. Então, a igreja primitiva, ela fazia isso. Diante da luta, oração. Deus quebrava cadeias, tremia o chão. Enfim, é oração, irmãos. Aleluia. Nós já tivemos um dia aqui uma experiência muito linda. Quem é que estava as irmãs? Eu não estava nesse dia, mas as irmãs vieram orar e de repente elas ouviram dentro deste templo aqui o som de tipo um teclado, uma cítara, alguma coisa e vozes, né, Jane? Foi assim? Elas olharam e não tinha ninguém tocando nem ninguém cantando, mas elas ouviram a cítara sendo tocado e uma voz de coral aqui dentro. Hã? Você acha que o diabo gosta disso? Não, faz tudo para não orar, para não fazer isso. Vamos lá. Dos 32 até o 35 fala da vida da igreja de Cristo, da igreja lá do começo. Como que era a conduta desses irmãos no começo da igreja? 32. E era o coração e a alma da multidão. Aqui já era uma multidão. Lembra que quando o Espírito Santo desceu sobre eles ali era 120? Era 120? O que faz a diferença na igreja, irmãos, é o Espírito Santo. Ele está aqui para cuidar da igreja até o dia do arrebatamento. Quando é que vai encerrar a era do Espírito Santo na terra? No dia do arrebatamento. Ele vai conduzir a igreja para entregar para o noivo, assim como o pai traz a noiva para entregar para o seu noivo. O pai cria a noiva. Criei a Rebeca. Aí eu cuidei dela durante todos esses anos. Marcamos o dia do casamento.
Aí eu vim com a Rebeca, entreguei para o Júlio. Daí para frente, responsabilidade maior dele, embora eu continue sendo pai. Mas a responsabilidade agora é dele. Rebeca agora dorme fora de casa, da minha casa, porque ela dorme com o marido dela. Enquanto ela era solteira, não. Agora sim. Nós nem perguntamos lá em casa, cadê a Rebeca? Nós não vamos fazer essa pergunta, porque o pai entregou ao noivo que virou marido. Então o Espírito Santo vai conduzir a igreja e entregar nas mãos de Jesus. Aí o que acontece? Era o coração e a alma da multidão, dos que criam. Vamos lá. Dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam, olha lá, davam com grande poder. Note que fala da multidão, primeiro no 32, que foi o que eu disse agora. O que fez criar uma multidão? 120 virar 8.000 aqui. A unção do Espírito. A unção do Espírito Santo. Senão, não tinha essa autoridade. Pedro não tinha essa ousadia. Pedro não teria essa autoridade. Mas agora mudou. E agora eles davam com grande poder testemunho de quê? Da ressurreição. Que era o que os saduceus não queriam que eles fizessem. Da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia o quê? Abundante graça. Você consegue mensurar isso, meu irmão? Você está comigo aqui? Você consegue mensurar isso, você que está aqui na tela? Vocês conseguem mensurar abundante graça? O que é graça? Favor imerecido, algo que eu não mereço, mas com abundância, pela bondade, pelo amor de Deus, o inexplicável amor de Deus. Havia grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor, e em todos havia abundante graça. Olha o 34. Não havia, pois, entre eles necessitado nenhum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Olha que coisa maravilhosa, né? Não havia egoísmo, não havia gente pisando por cima dos outros, mas aonde há seres humanos é difícil de manter a ordem. Tempos depois desta igreja, lá em Corinto você já vai ver lá uns pisando por cima dos outros, na ceia, humilhando uns aos outros. E Paulo fala, eu quero falar para vocês como espirituais, mas não dá, senão a meninos, porque vocês estão fazendo coisa de menino. Mas Deus faz a coisa certinho. Quem atrapalha? Nós, os homens. Esta é a verdade. Então aqueles viviam uma comunidade maravilhosa. Nada era da pessoa em particular. É assim que era a igreja. E para finalizar, 36 e 37. Faz aqui uma introdução ao capítulo 5, que nós vamos ver semana que vem, a oferta de José Barnabé. Então José é chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre. Foi ele que começou o negócio. Possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Aí, atenção aqui para a gente concluir. Pedro não pediu para ele fazer isso. Ninguém forçou a barra. Ele sentiu por ele mesmo. E ele teve uma ideia e os outros acompanharam. E Deus gostou tanto dessa ideia que o primeiro que mentiu, o primeiro casal que mentiu, morreu. Quem foi? Ananias e Safira. Mas nós vamos ver isso na próxima quarta-feira, no próximo estudo. Então, resumidamente, ou deu para a gente explorar bem, porque o culto da quarta-feira é para isso mesmo. É para isso. Deu para a gente ver aqui o capítulo 4 de Atos. Pedro e João levados ao Sinédrio, julgados pela cura do coxo, né? Porque a turma do quanto pior, melhor, não gostou disso. Se você for
dar ouvido à turma do quanto pior, melhor, você não faz é nada. Essa é a verdade. Sempre tem os prós e o contra, a direita e a esquerda. É sempre assim. A direita e a esquerda. Só a misericórdia do Senhor. Fazer direito é sempre melhor. Então vamos lá. E vimos também como viviam os primeiros cristãos. A igreja tinha problemas, oração. Não era crítica não. Não era crítica não. Deus não se agrada de críticas infundadas. Imagina, aqui os apóstolos chegando e falando assim, rapaz, nós passamos um aperto aí. Por quê? Por causa daquele senhorzinho que ficava lá na porta do templo. E Jesus curou e eles vieram. Eu e João, imagina Pedro dizendo, ficamos presos a noite toda. Hoje eles reuniram lá, ameaçaram a gente e tudo mais. E aí uma irmãzinha dizia assim, eu sabia que ia ser assim. Deus não está nesse negócio. Se Deus estivesse nesse negócio, não acontecia isso. Olha, eu vou te falar uma coisa. Gente pessimista, murmurador, é uma miséria. Então lá não havia isso. Muito pelo contrário, os irmãos levantaram as mãos ao céu, oraram e pediram mais ainda que Deus desse autoridade aos apóstolos. Quando os apóstolos ouvem isso, escuta aqui, irmãos, entende isto. Por que o time de futebol joga melhor quando a torcida está lá gritando? Na época da pandemia, aqueles jogos sem torcida, o negócio sem graça, tá lá o time jogando, mas não tinha torcida, era sem graça. Agora imagine o Maracanã lotado e a torcida empurrando lá o seu time de futebol. Os jogadores olham para aquilo e são impulsionados a jogar cada vez mais. Veja, fazendo uma comparação, a igreja aqui, que agora já era uma igreja grande, reunida em oração, e os apóstolos, pegavam impulso, impulso, e agora havia sinais, maravilhas. É aquela história, porque nós somos espirituais, mas nós também somos humanos. Nós, pastores, por exemplo, se eu olhar para esta igreja, e a igreja está na torcida por aquilo que Deus está fazendo, através da palavra, através do que eu prego, através da direção que Deus me dá para a igreja, e eu vejo que a igreja está comigo, a igreja vem junto, isso me fortalece, meu irmão. Agora, quando é o contrário, dá vontade de jogar a toalha. Você fala, caramba, tanto que a gente faz e olha aí, só recebemos críticas. Sempre vão haver críticas, mas esta igreja perfeita aqui, no começo, não tinha críticas não. Tinha ela dizer assim, olha, se Deus levantou aquele coxo, Deus levantou o coxo, vocês passaram por isso, porque Deus levantou o coxo através de vocês, no nome de Jesus, então nós vamos orar aqui agora, nós vamos pedir para Deus dar mais autoridade ainda. Não mandaram vocês ficarem calados, não falar de Jesus, então nós vamos aqui agora orar, pedir para Deus quebrar isso e dar cada vez mais portas abertas, cada vez mais autoridade para vocês falarem no nome de Jesus. É isso que a igreja precisa. É isso que os pastores precisam, apoio. Meu irmão, tem gente que acha que o pastor é um super-homem. Pode dar paulada do jeito que for, que ele aguenta até certo ponto. Agora quer ver uma igreja ir para frente? E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Quando eu digo isso aqui, eu louvo a Deus e alegro o meu coração, porque nas agruras que eu já passei aqui, vocês sabem do que eu já passei aqui, a igreja chegou junto, na seta, na pedrada que eu tomei, algumas, a igreja veio junto. Então que o Senhor nos abençoe. Foi esse então aí o nosso estudo de Atos no capítulo de número 4. A Ele seja a honra, a glória, domínio e louvor para todos sempre. Você pode aplaudir ao Senhor?